Glória ao nome do Senhor Jesus. Por favor, se coloque em pé mais uma vez. E abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. E nós leremos duas porções deste capítulo. Jeremias, capítulo de número 1, versos de número 4 a 5, e logo após, versos de número 18 e 19. Jeremias, capítulo de número 1, versos 4 a 5, e logo após, versos 18 e 19. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Versos 18 e 19. Versos 18 e 19. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta noite vos pregar uma mensagem subordinada ao tema: é hora de profetizar. É hora de profetizar. Repita comigo: 1, 2, 3. É hora de profetizar. Mais uma vez. É hora de profetizar. Terceira e última vez. É hora de profetizar. Agora vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga para ele: profetiza em nome de Jesus. E tome o teu assento, adorando a Cristo nosso Senhor. Eu quero também aqui mandar minha saudação para os irmãos que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Meus amados irmãos, tenho por certo que grande maioria deste público conhece esta passagem bíblica e, de uma certa maneira, eu sempre falo isso e gosto de repetir, esse tipo de palavra, esse tipo de ensino, de revelação, ele se torna algo especial na nossa vida, porque ele não passa a ser somente uma citação bíblica, mas também passa a ser um textuário do nosso ministério, da nossa caminhada, e também algo que vem fortificar a nossa fé. Nos momentos de crise, nos momentos de problemas, nos momentos de maior dificuldade, em que nós vamos compreender e entender, até mesmo através da revelação do Santo Espírito, ouvir estas palavras no nosso íntimo, no nosso coração, para que nós venhamos a permanecer pelejando, caminhando e produzindo para a obra do Senhor, para que nós venhamos a continuar sendo frutíferos, mesmo que esta missão de ser frutífero seja uma missão difícil, seja uma missão complicada, seja uma missão, na maioria das vezes, dolorosa, seja uma missão numa visão humana, numa ótica humana, uma missão ingrata, mas nós, que somos salvos pelo poder do Evangelho, cremos que estas coisas, elas não são pagas aqui, elas não serão reconhecidas aqui, elas provavelmente não serão vistas aqui, mas chegará um dia em que os nossos frutos serão trocados por uma coroa. Chegará o dia
em que nossos frutos serão trocados e serão, digamos assim, mudados por galardões que Deus tem preparado para mim e para você. Quando você olha para este camarada, para o profeta Jeremias, e preciso dizer que ele foi um dos profetas mais importantes de toda a narrativa bíblica, e claro que quando eu falo isso, eu não estou superestimando este profeta, eu não estou aqui superestimando o ministério deste homem e nem diminuindo dos outros, mas quando você estuda um pouco a Bíblia, você compreende que Jeremias, ele foi um homem de uma chamada única, um profeta que Deus chamou para uma chamada única e específica. Há quem diga que não houve em toda a narrativa bíblica, nem antes e nem depois de Jeremias, um ministério tão pesado, tão característico, tão singular, tão diretivo, quanto foi o ministério do profeta Jeremias. Eu costumo dizer que Jeremias foi o profeta, ou chamado por Deus, a voz de Deus, o homem que teve o fardo mais pesado, tirando Jesus Cristo, de toda a narrativa bíblica. Jeremias foi o homem considerado por muitos o profeta das lágrimas. Por quê? Porque a sua vida, porque o seu ministério, porque a sua chamada se resumia basicamente a ser uma chamada de tristeza, de dor, de esperança, obviamente, profecias de esperança, de alento, de reconstrução, profecias que falavam do reinado do Messias, mas no contexto em que Jeremias começa o seu ministério, é um contexto de agruras, é um contexto espinhoso, é um contexto áspero que Deus chama esse homem para profetizar, que Deus chama esse homem para ser a sua voz em meio a uma situação complicada, em meio a uma situação adversa. E eu preciso aqui ressaltar para você que o ministério profético do Antigo Testamento, que hoje no Novo Testamento está sobre os ministros da casa do Senhor, está sobre os pregadores do Evangelho, é um ministério que é pesado, é um ministério que é complicado, é um ministério que não é belo, que não é doce, que não é afável, não. Irmão, ser profeta de Deus não é algo fácil, ser profeta de Deus não é algo lindo, ser profeta de Deus não é algo afável, macio, não. Camarada, para ser profeta de verdade, tem que ter couro grosso, certeza da chamada, tem que ter a sua mente blindada pelo Evangelho, tem que ter o seu coração completamente ligado aos céus, tem que ter a sua mente completamente blindada pelo poder do Espírito Santo, porque senão o cara para, senão o cara desanima, senão o cara dá para trás, senão o cara não quer mais cumprir o seu ministério nessa terra. Mas eu preciso lhes afirmar também, meus queridos, que apesar de um ministério profético ser um ministério pesado, complicado, ser um ministério que o fardo é muito pesado, machuca, de vez em quando a cruz pesa, mas é também um ministério, os homens e as mulheres que Deus escolhe para revelar a sua glória e para revelar a sua graça. Quem é profeta de verdade nem sempre ouve palmas, quem é profeta de verdade nem sempre ouve assobios, quem é profeta de verdade nem sempre é valorizado, mas quem é profeta de verdade sempre tem intimidade com o céu, quem é profeta de verdade sempre tem intimidade com Deus, quem é profeta de verdade sempre ouve a voz de Deus, sempre tem a aprovação de Deus na sua vida. Pode não ser aprovado aqui, mas é aprovado lá. Pode não ser aqui alçado, mas é alçado lá. Pode não ser conhecido aqui, mas é conhecido lá. Pode até mesmo não ter muitos amigos aqui, mas tem o Santo dos Santos como seu amigo pessoal. Porém, meus amados irmãos, nós precisamos, no período em que nós vivemos, nós precisamos, no período em que nós estamos vivendo, caminhando, trilhando, eu e você, trazermos à tona a verdadeira profecia, o verdadeiro chamado profético, a verdadeira chamada que Deus tem. E eu preciso, aleluia, tenho certeza em dizer que Deus tem chamado muitos pregadores, muitas pregadoras, muitos
homens e mulheres de Deus, que Deus escolheu para ser a sua boca nessa terra, que Deus escolheu para ser a sua trombeta nessa terra, que Deus escolheu para ser um agente de transformação. É isso que o profeta é, um agente de transformação, um agente de inconformidade, um agente que nunca está feliz com o domínio da carnalidade, com o domínio do pecado, com o domínio das coisas erradas, com o domínio daquilo que é antibíblico, com o domínio de tudo aquilo que é de anticristo, mas é alguém que sempre procura resgatar, glória a Deus, a comunhão com Deus, a santidade, a verdadeira palavra e a verdadeira devoção. Deixa eu caminhar com você na Bíblia, para você entender o que é o ministério profético. A Bíblia vai dizer que num período complicado, de extrema devassidão, num período complicado, em que o povo estava mergulhado em uma apostasia geral, em que a casa sacerdotal estava mergulhada em uma apostasia geral, em que todos os reis e sacerdotes estavam completamente longe da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que a família sacerdotal estava corrompida, os filhos dos sacerdotes estavam corrompidos, o rei estava corrompido, o povo estava mergulhado no pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte: antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. Antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. O sacerdócio estava corrompido, a realeza estava corrompida, os juízes estavam corrompidos, mas Deus ainda tinha uma arma secreta. E quem era esta arma secreta? Samuel, um menino de aproximadamente 13, 15 anos, que ainda não entendia muita coisa, mas que tinha no seu coração o desejo puro de servir a Deus. A Bíblia também vai dizer que num momento de apostasia do povo de Deus, em que Jezabel estava tomando conta, em que Acabe estava deixando o povo mergulhar no pecado, em que se adorava a Baal e a Azer, e essas adorações eram regadas a sacrifícios e também a todo tipo de orgia para adorar a Baal e para adorar a Azer. O povo estava entre dois pensamentos. O povo estava completamente confuso, porque se você fosse de Deus, você perdia benefícios e até passava fome. Se você fosse idólatra, você tinha tudo que você poderia ter. Mas a Bíblia vai dizer que nesse período de apostasia, que nesse período de devassidão, que nesse período de dualidade de pensamento, que nesse período de dualidade de coração, apareceu Elias, o tisbita, que não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha nem genealogia, mas Deus escolheu a Elias para ser um agente de transformação. A Bíblia também vai dizer, aleluia, que num período em que o povo estava mergulhado estava completamente fora de tino, fora de prumo, em uma instabilidade geral, em que não se tinha mais a quem recorrer. Num período de guerras, num período de reinos, a coisa estava complicada. E a Bíblia vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, e o séquito enchia o templo da casa. Eu via os querubins dizendo: santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o que aconteceu, Isaías? Tu saiu pulando, rodopiando, batendo palma? Não, eu orei e disse: ai de mim, que sou pecador e que moro num povo pecador. Queridos e amados irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui no início desta mensagem. É muito bom rodar, é muito bom pular. Eu sou pentecostal desde os 6 anos de idade, batizado no Espírito Santo, mas a primeira coisa que acontece quando se ouve a voz de Deus não é pular, não é rodar, não é bater palma, não é gritar, é ter o sentimento de pecado e a certeza da graça, o sentimento da miséria e a certeza da misericórdia de Deus. A Bíblia
Bíblia vai dizer, aleluia, eu começo a sentir a misericórdia de Deus aqui nessa noite. Eu começo a sentir a misericórdia de Deus aqui nessa noite. Eu começo a sentir a misericórdia de Deus aqui nessa noite. Levante as suas mãos aos céus, feche os teus olhos e por alguns instantes sinta a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Sinta a graça de Deus sobre a tua vida. Sinta Deus na sua vida, a misericórdia de Deus sobre você. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também vai nos dizer, aleluia, lá na história, o povo também estava nesse período de devassidão, aleluia, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de infidelidade espiritual, no momento, aleluia, em que o templo estava corrompido, os profetas estavam vendidos, os juízes estavam corrompidos, os reis estavam corrompidos, todos fora da direção de Deus. Ninguém mais ouvia a palavra de Deus, ninguém mais dava voz, aleluia, dava ouvidos à voz do Senhor. Mas lá no meio dessa situação, tinha um camarada atrás de uma junta de bois, e ele vai dizer o seguinte, quando ele é chamado por Deus, ele vai dizer, ei, eu não era profeta, eu não era de linhagem profética, eu não frequentei a escola de profetas, eu estava atrás de um boiadeiro, eu era boiadeiro, plantador de sicômoro, eu era agricultor, eu fazia parte da camada baixa da sociedade, eu vivia todo dia no trabalho pesado, eu tinha as mãos grossas e os pés também grossos, mas no meio dessa situação, lá no campo de trabalho, atrás dos meus bois, plantando sicômoros, eu ouvi uma voz do céu dizendo, Amós, queima tudo, te livra dos bois, porque a partir de hoje, tu não serás mais boiadeiro, mas tu serás a minha voz para o povo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E Amós foi um agente revolucionário, alguém que participou da revolução espiritual do povo de Deus. Esse era o contexto do profeta Jeremias. Se você estudar a Bíblia e estudar a história, você verá que Jeremias, ele começa o seu ministério ainda no reinado de Josias. Quando você ler Reis e Crônicas, você verá que Josias, ele é filho de Manassés. Manassés foi um rei ímpio, Manassés foi um rei que fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Manassés foi quem, aleluia, incluiu adoração a Moloque no povo, que exigia sacrifícios humanos. Manassés foi quem instituiu os deuses pagãos, o que a Bíblia vai nos chamar dos deuses pagãos, que era feito nos bosques e também nos lugares altos. Foi Manassés que fez com que o povo viesse a se corromper de uma maneira tamanha, que toda a promiscuidade fazia parte, ou passou a fazer parte da cultura do povo, por causa de Manassés. Mas a Bíblia vai dizer que no final da vida de Manassés, Manassés cai em si, coloca a sua cabeça no lugar, e a Bíblia vai nos dizer que Deus se compadeceu de Manassés. Depois de Manassés veio Josias, e é nesse período que Jeremias começa a profetizar. É no período de Josias, do rei Josias, do rei de Judá Josias, que Jeremias é chamado para profetizar, que Jeremias é chamado para ser a voz de Deus. A história, a Bíblia vai nos dizer que Deus já estava determinado a levar o povo para o exílio. Deus já estava determinado a usar a vara da correção no seu povo. Deus já estava determinado a baixar a espada da correção e a espada da justiça contra o seu povo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, o povo estava em devassidão. Depois você lê Ezequiel e você verá, Deus está mostrando para Ezequiel, tendo uma visão de dentro do templo, dentro da casa do Senhor, e mesmo no lugar de adoração, na casa de Deus, onde Deus se manifestava, onde estava o símbolo máximo da sua glória, no meio dos seres humanos, que era a Arca da Aliança. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes adoravam a Deus em um período do dia, e no outro período
período, iam para as recâmaras do templo do Senhor e começavam a adorar a outros deuses, a promiscuidade, a viver na promiscuidade, a mergulhar na depravação, e começavam a adorar o Deus Sol, o Deus Lua, tudo isso dentro do templo. O que quer dizer com isso, irmão Eliezer? Deixa eu abrir outro parente aqui nesta noite, que não adianta você estar no templo, não adianta você viver no templo, não adianta você participar das coisas do templo, não adianta você andar, você ter livre acesso ao templo, se você nunca tiver encontro com o Deus do templo. Tão importante quanto o templo é o Deus do templo. Sirva ao templo, viva no templo, trabalhe no templo, mas nunca esqueça de ter comunhão com o Deus do templo. O problema é que nós estamos vivendo um período, momentos, e temos pessoas no nosso convívio que são até frutíferas, que vivem no templo, vivem do templo, que estão dentro do templo, que progridem no templo, que trabalham no templo, mas nunca tiveram um encontro com Deus do templo. Eu vou contextualizar para mim e para você. Eu vou aplicar para mim e para você. Tem muita gente que tem cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, anda como crente, prega como crente, canta como crente, toca como crente. Até Deus usa. Deus usa, porque Deus usa quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. Deus é soberano para usar o capeta se Ele quiser. Mas tem gente que vive dessa maneira, mas nunca teve encontro com Deus da igreja. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? A partir de hoje tu vai ter um encontro com o dono da igreja, com o Deus do templo. Mais uma vez fecha os teus olhos e levante as tuas mãos aos céus, porque eu sinto que tem vidas que serão mudadas aqui nesta noite. Muito mais do que você viver no templo, você viverá com Deus do templo. Muito mais do que produzir no templo, você será frutífero com Deus do templo. Muito mais do que você aparecer no templo, você viverá uma vida de comunhão e amizade com o Deus do templo. Por mais alguns instantes, segure as tuas mãos nos céus. Segure as tuas mãos nos céus, feche os teus olhos por mais alguns instantes e diga: Senhor, eu quero ter uma vida contigo, eu quero ter autonomia, eu quero ter uma vida contigo, eu quero ter intimidade contigo. Eu vou esperar você orar por alguns instantes, depois eu volto a pregar. De quem amai a su de me arrandalaria xe doricando lou e me andalaia sui de la bacanda rabia shuri viacanda de lá e que lá sui de maia rou de que abiacando e a su de la biacando lou de que amanda rabia sui de acon de rea e amando e a sérvia de andou de que amaia sui de canda rabia. Eu sinto o dono do templo aqui nesta noite, eu sinto o dono da casa aqui nesta noite, eu sinto o dono da casa. Quem vive no templo está fadado a fracasso, mas quem vive com Deus no templo está sempre de vitória em vitória. Quem vive só no templo está sempre no raso, mas quem está com Deus no templo mergulha, 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 mergulha com Deus no templo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Não se escandalize comigo. Eu estou seguindo a orientação do Espírito Santo. Pegue essa mão abençoada, coloque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ele: a partir de hoje tu viverás com Deus do templo. É o Deus do templo, é o Deus do templo. O Deus do templo sustenta, o Deus do templo segura, o Deus do templo enriquece, o Deus do templo enobrece, o Deus do templo salva, o Deus do templo transforma, o Deus do templo santifica, o Deus do templo justifica, o Deus do templo levanta, o Deus do templo cura, o Deus do templo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos mostrar exatamente essa realidade. E é nesse contexto que Jeremias começa a profetizar. Num contexto em que o rei Josias era bom. A ponto que a Bíblia vai dizer que Deus, quando tem um encontro com Josias, devido à fidelidade de Josias, devido ao coração sincero de Josias, devido à devoção de Josias, ele destrói os altares pagãos que seu pai havia feito. Josias, ele manda os falsos profetas embora. Josias consegue expurgar a depravação do meio do seu povo. Josias consegue restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. Porém, meus amados irmãos, apesar desta realidade, aleluia, desta revolução, dessa transformação que Josias estava fazendo, Deus vai dizer para Josias: por causa do seu sincero coração, Josias, por causa de ti, por causa da tua vida, por causa do teu coração, eu retardarei o meu juízo, eu retardarei a minha vara da correção, eu retardarei a minha face justa por causa de ti. Mas a Bíblia, a história vai nos dizer que apesar de todo esse esforço de Josias, o povo ainda não havia se convertido a Deus. O povo permanecia na sua vida pregressa, o povo permanecia na sua vida devassa. Os reis que vieram após Josias fizeram exatamente tudo o que Manassés e Amon fizeram, que era ruim aos olhos do Senhor, que era ruim a presença do Senhor. E é neste período que Jeremias começa a profetizar, num período em que o povo estava monetariamente abençoado, num período em que o povo estava materialmente enriquecido, num período em que o povo estava religiosamente bem colocado, estava com a sua religiosidade em dia. Eles vinham, entregavam oferta, toda uma vez por mês apareciam no templo, estavam com as suas festas em dia, com os sábados em dia, com toda aquela questão religiosa em dia, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma coisa a ser apontada. Porém, apesar da riqueza monetária, apesar da riqueza material e apesar da religiosidade estar em dia, a espiritualidade estava completamente mergulhada no pecado. O sentimento não era de adoração, o sentimento era de religiosidade. O sentimento do povo não era um sentimento de louvor, de adoração e de devoção, não. Era um sentimento ritualístico, era um sentimento litúrgico. Eles não iam mais para a casa do Senhor com o sentimento de adorar a Deus. Eles não iam mais para a casa do Senhor com o sentimento de louvor a Deus. Eles não iam mais para a casa do Senhor com o sentimento de adorar ao Rei dos Reis. Eles iam para cumprir tabela. Eita Jesus! Eles iam para cumprir tabela, eles iam para cumprir escala, eles iam para não ser chamado a atenção, eles iam simplesmente para não perder os seus status. Tem um dos profetas, se eu não me engano foi Malaquias, que depois, aleluia, depois de que o povo, depois do exílio, logo depois, a Bíblia vai dizer, Malaquias dizendo, se eu não me engano o profeta vai dizer: eu não consigo ouvir a adoração de vocês, porque com a boca vocês me adoram, mas o coração está longe de mim. Joel foi um profeta pré-exílico,
E ele vai ter algumas visões. Ele vai ter a visão dos gafanhotos, ou melhor dizendo, acontecimentos históricos, de um enxame de gafanhotos, e também de um grande incêndio que aconteceu. E Joel vai dizer o seguinte: vocês não estão notando que é Deus que está nos chamando a atenção? Que a terra está estéril, que a semente morre debaixo da terra, e aquilo que ficou cortou o migrador, o que deixou o migrador cortou o destruidor, e assim por diante. Joel, ele poderia estar falando isso para que a economia do país viesse a se resolver novamente, mas ele diz o seguinte: vocês não estão notando que o culto ao Senhor está sendo atrapalhado? Joel está literalmente dizendo: a economia do país está quebrada, vai ter gente passando fome, mas o maior problema não é a falta de dinheiro, o maior problema não é a miséria social e econômica que atingirá o meu país. O maior problema é que o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor será prejudicada. As ofertas não serão mais entregues, os manjares não serão mais entregues. E aí Joel começa: ei, está na hora de tocar a buzina, está na hora de tocar a trombeta. Vocês ébrios, saiam da sua bebedeira. Vocês sacerdotes, rasguem as suas vestes. Vocês profetas, clamem e chorem. Vocês juízes, proclamem o jejum. Ele diz de novo: tocai a trombeta em Sião, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Crente pentecostal que nem eu, está mais do que na hora de nós recomeçarmos ou reaprendermos a rasgar os nossos corações. Está mais do que na hora do que eu e você reaprendermos a rasgar aquilo que está dentro. Porque, irmão, rasgar o que está fora é fácil. Rasgar o que está fora é fácil. Aparência de santidade, aparência de devoção, aparência de louvor, aparência de glorificação, isso é fácil, irmão. Só que nós esquecemos que Deus não está muito importado com esta aparência aqui, que Deus não enxerga somente isso aqui. Deus enxerga o que está lá dentro. Aquilo que eu não enxergo, Deus enxerga. Aquilo que eu não vejo, Deus vê. Aquilo que eu não consigo ver, Deus consegue. Preciso pregar aquilo que Deus está me mandando pregar. Minha esposa e eu sabemos a luta que foi para chegar aqui. Ei, crente, está na hora de você aprender a rasgar o seu coração. Malaquias 3, Deus vai dizer o seguinte: eu sou o mesmo. Deus literalmente está dizendo: eu sou o mesmo Deus do passado. Vocês mudaram, vocês se transformaram, vocês se adaptaram, vocês criaram novas coisas, vocês tiveram que se adaptar e se atualizar, mas eu permaneço exatamente o mesmo. Eu não mudei 1 milímetro sequer, eu não mudei 1 centímetro sequer. Eu estou tentando ir adiante, Deus está me segurando nessa parte. Eu estou tentando continuar a avançar na pregação, pastor, mas Deus está me segurando aqui. E eu entendo que isso é algo profético. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: ei, está na hora de rasgar o coração.
Está na hora de parar de viver um cristianismo de aparência, um cristianismo de casca, um cristianismo só para a vista humana, um cristianismo que como diz o ditado, um cristianismo para inglês ver. Quem olha para você é um santo homem de Deus, é uma santa, eita Jesus, é uma santa mulher de Deus. Quem olha para você é um santo ministro do Evangelho, é uma santa ministra do Evangelho, mas lá dentro tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que precisam ser arrumadas. Lá dentro você está que nem um deserto, você está que nem, aleluia, um vale de ossos secos. Eu posso lhe afirmar que Deus é capaz de mudar a sua realidade, mas você tem que rasgar o coração. Antes de ir fogo para o altar de Elias teve que arrumar o altar. E a Bíblia, eu gosto muito dos detalhes bíblicos, que a Bíblia vai dizer o seguinte: Elias arrumou um altar que já existia. Como é que está seu altar, querido? Como é que está seu altar, querida? Hein? Já existe um altar. Ele já está em pé, só está desarrumado, está empoeirado. Vai apertar um pouquinho. Vai apertar um pouquinho mais. Já existe um altar, mas está com fogo estranho. Está com sacrifício defeituoso. O seu sacrifício é de Caim, não de Abel. Já existe um altar, você já sabe como é que as coisas funcionam, mas as pedras estão deslocadas, a estrutura do seu altar está desfeito. Já existe um altar, mas não existe mais fogo nele, não existe mais adoração em cima dele. O que existe neste exato momento são cinzas. Eu posso lhe dizer que o fogo é Deus que manda, mas arrumar o altar é coisa sua, é responsabilidade sua. Repita, eu estou seguindo a direção do Espírito Santo de Deus aqui. Se você tiver coragem, mais uma vez, feche os teus olhos e diga: Senhor, arruma o meu altar. Diga: Senhor, arruma. Retira aquilo que não presta. Retira aquilo que está desajeitado. Vá orando, vá orando, vá orando. Isso, crente. Isso, crente, vá orando. Retira aquilo que está desajeitado, aquilo que não presta, aquilo que não te agrada. Urai, uribicalabas, oleregai, demeai, gelerebesu, demeagalarabias, oregalamagai, uikemeiasu, demeai, lerebecandarabas. Olecandoriai, derrerais, uribicandalarabias, orebiai, queimai, derrei, larabias, de calabriacandarai, uriai, demeaço, de quebacandarabias, demai, derreaço, de mearabiagalhaço, de meia, remandou de que aiaço e remarabagaçuri bicandarai. Eu sinto a autoridade dos céus aqui nesta noite. O Espírito Santo fala ao meu entendimento que os altares que já estiverem arrumados vai começar a descer fogo, vai começar a descer fogo. Olha lá, começou a descer, começou a descer, começou a descer. Se o seu altar estiver arrumado, vai começar a descer fogo. Tu vai sair daqui mais santo, mais santa, mais fiel, mais crente, porque o teu altar foi arrumado. Recebe de Deus.
Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite. Pastor Darcy, Deus está retirando algumas coisas aqui. Deus está removendo algumas coisas aqui. Eu não conheço essa igreja, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu sinto que a autoridade de Deus está cavocando e tirando coisas que estavam atrapalhando de Deus fazer coisas maiores, da obra expandir. Você vai ser cheio, com o altar arrumado. Será fogo genuíno, será Pentecoste genuíno, será graça genuína, evangelho genuíno, sacrifício genuíno, movimento espiritual genuíno, pentecostalismo genuíno, pentecostalismo de choro, de sangue, de arrependimento, de santidade. Recebe, 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 recebe a chama do verdadeiro pentecostalismo. Recebe, 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 recebe a chama dos céus. Elias arruma o altar, glória a Deus. Elias arruma o altar no momento de apostasia. E depois que Elias arrumou o altar, que a chuva desceu, depois que Elias arrumou o altar, que as coisas aconteceram, é nesse contexto que Jeremias começa a profetizar, num contexto de apostasia espiritual, num contexto de apostasia moral, riqueza financeira, riqueza material, riqueza monetária, mas uma espiritualidade, aleluia, o coração deles estava completamente deturpado, estava completamente cheio de depravação e mergulhado no pecado. Mas para isso Deus vai chamar a Jeremias, e no capítulo que nós acabamos de ler, aleluia, nas referências que nós acabamos de ler, nós vamos ver Deus dizendo para Elias, no verso de número 1, aleluia, ele vai dizer o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim, e ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada cativo no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: a primeira coisa, ou a primeira característica do verdadeiro profeta é que ele não profetiza coisas da sua mente, mas ele profetiza coisas que vêm de Deus. Entenda que o maior desafio do ministério de Jeremias não foi literalmente profetizar, não, mas foi combater os falsos profetas. O maior desafio, o maior fardo de Jeremias não foi profetizar ou proferir as palavras do Senhor, mas foi os falsos profetas. Porque naquela época os falsos profetas estavam vendidos. Eles estavam preocupados com o sustento, eles estavam preocupados com fama, eles estavam preocupados com as benesses do governo, eles estavam preocupados em viver entre os palacianos, eles estavam preocupados em ter o seu nome conhecido pelo rei e por toda a realidade daquela época.
Eles estavam conhecendo, eles estavam preocupados em ter o seu nome soprado na aristocracia, no alto escalão daquela sociedade. E devido a isso, eles não profetizavam aquilo que Deus mandava. Eles profetizavam aquilo que os homens queriam ouvir. Um dos maiores exemplos é que Jeremias, amando de Deus, botou uma canga. Entre muitas figurações que Deus usou, foi que Jeremias botou uma canga. E entrou dentro do palácio e disse: olha, assim diz o Senhor, ou vocês se arrependem, ou vocês se arrependem dos pecados e voltam a servir a Deus, ou Deus colocará uma canga. E a Bíblia vai dizer que um dos falsos profetas pega o instrumento e quebra aquela canga e diz: o Senhor fala pela minha boca. Isto não acontecerá, porque anos de prosperidade Deus trará para o seu povo. Jeremias olha para o camarada e diz: que seja conforme a tua palavra. Porque eu, sendo profeta, não quero que seja conforme a minha, mas que seja conforme a tua. E a Bíblia vai dizer que ele está saindo para dizer: Jeremias, volta. Ei, é hora de profetizar. Mas profetizar não é aquilo que os outros querem ouvir. Profetizar não é aquilo que os homens querem ouvir. É hora de profetizar, mas não de profetizar aquilo que você quer profetizar. É hora de profetizar a palavra de Deus. É hora de profetizar a palavra do Evangelho. É hora de pregar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro e genuíno Evangelho. Irmão, não existe nada contra você ser famoso. Jesus era famoso, os discípulos eram famosos, está tudo certo. Não existe nada contra você querer ter o seu ministério soprado. Mas, querido e amado irmão, que você seja um profeta que profetiza a palavra, a Bíblia, que prega a Bíblia, que prega o Evangelho. Que prega o Evangelho de cruz, de sangue, de cravos, de santidade, de sacrifício. O mundo mudou, mas Deus não. A terra mudou, mas Deus não. Deus permanece sendo santo, justo, perfeito. Não tem comunhão com o pecado e não tem nenhuma comunhão com as trevas. Eu sou assembleiano. Missão. E eu prego isso na minha igreja, pastor Darcy. Graças a Deus pelas metodologias novas que apareceram nos últimos anos. Graças a Deus pela tecnologia que nos auxilia muito. Graças a Deus pelos talentos que Deus tem nos dado. Graças a Deus, porque hoje o nosso povo não é mais um Zé Povinho, não. Hoje nós já temos magistrados, doutores na nossa comunidade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque nenhum crente chegou aqui de carroça, de Fusca, de Chevette, de Brasília, de Belém. Não, todo mundo chegou aqui com um carro bom. Pode não ser uma McLaren, mas é um carro bom.
Graças a Deus pelos nossos seminários, graças a Deus pelos nossos cursos. E por favor, eu não estou fazendo apologia à miséria, e nem muito menos a você permanecer na ignorância, não. Tenha terceiro grau, tenha diploma de faculdade, tenha diploma de teologia, tenha o melhor carro desta cidade, tenha a melhor casa desta cidade, que o seu comércio seja rico, engrandeça, cresça, que a sua empresa seja uma macroempresa, mas não esqueça, meu querido amado irmão, que as táticas podem mudar, as metodologias podem ser até uma coisa mais atualizada, mas a receita para a glória de Deus permanece sendo a mesma. É jejum, oração e Bíblia. Bíblia, jejum e oração, consagração, oração e Bíblia, Bíblia e consagração. Nesse contexto de falsos profetas, uma certa vez eu trabalhei com um pastor que ele dizia assim: parece que é nossos dias, parece que os profetas do Antigo Testamento estão vivendo hoje, parece que esses profetas estão profetizando agora, que nós estamos vivendo uma gama de falsos pregadores, uma gama de falsas igrejas, uma gama de falsos cantores. Eu costumo dizer que existem muitos preletores, mas pregadores são poucos. Existem muitos cantores, mas adoradores são poucos. Existem muitos administradores, pastores são poucos. E é nesse contexto que Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, te levanta, porque é hora de tu profetizar. É hora de tu profetizar. E eu digo para você que nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, é nessa hora de carnalidade, de depravação, é nessa hora em que o evangelho está sendo deturpado, em que as igrejas estão sendo invadidas por um humanismo desgraçado, por uma frieza desgraçada. É nessa hora que Deus precisa te levantar, é nessa hora que você precisa profetizar, é nessa hora que você precisa pregar a verdadeira palavra, é nessa hora que você precisa ter comunhão. Portanto, meus amados irmãos, a primeira característica do profeta, do verdadeiro profeta, é que ele profetiza aquilo que vem de Deus. Ele profetiza a palavra, a genuína palavra de Deus. Enquanto tinha muita gente profetizando um monte de coisa, Jeremias profetizou exatamente aquilo que Deus mandava, profetizava e falava exatamente aquilo que Deus mandava. Depois você estude o livro de Jeremias e você verá o que Deus mandava a Jeremias fazer. Não era agradável, não era bom, não era bonito, mas ele fazia porque era profeta. Aqui está a segunda característica do verdadeiro profeta: ele faz aquilo que Deus manda. Se você notar e você ler no capítulo em que nós acabamos de ler, Jeremias não era profeta, ele era sacerdote. Ele não fazia parte da linhagem profética, ele era de linhagem sacerdotal. Ele morava no lugar de Benjamim, onde morava a tribo de Benjamim. O seu pai era sacerdote e ele foi criado para ser sacerdote. Ele foi ungido, ele foi ensinado para ser sacerdote, mas Deus chamou ele para ser profeta. Deus literalmente, a Bíblia não diz, a história também não, e eu não posso afirmar isso, mas eu imagino que Deus estava dizendo para Jeremias: sacerdote eu já tenho muito, e são poucos os fiéis. O que eu preciso agora é de uma voz profética. O que eu preciso agora é de alguém que brade. O que eu preciso agora é de alguém que fale. O que eu preciso agora é de alguém que faça exatamente o que Deus manda. A Bíblia vai dizer, aleluia, que uma das coisas que Deus mandou Jeremias fazer foi tomar um cálice de excremento animal para simbolizar
coisa, a maneira que Deus trataria o povo. Outra coisa que Deus mandou Jeremias fazer foi andar nu por vários dias e calado. Isso eram coisas horrendas, terríveis para o povo, mas para o povo entender o que queria acontecer. Neste exemplo, eu gosto muito do profeta Oséias. Quem era Oséias? Quem era o profeta Oséias? Oséias era um homem santo, Oséias era um homem íntegro, Oséias era um profeta que Deus levantou, mas Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, e nesse casamento, um homem honrado casa com uma mulher desonrada, e várias vezes a sua mulher volta para a vida de prostituição, volta para a vida de devassidão, e Deus mandou Oséias restaurar o seu casamento com aquela mulher, e Deus brada pela boca de Oséias dizendo: é assim que eu me sinto. Eu sou um esposo fiel, que sustenta, que guarda, que protege, que enriquece, mas vocês vão atrás dos seus deuses, vocês vão atrás das suas idolatrias. E Oséias dá um brado dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. A andorinha conhece o seu ninho, a jumenta conhece o seu dono, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. O profeta faz aquilo que Deus manda. A minha pergunta para você nessa noite, e eu estou terminando a pregação, é: você está disposto a fazer aquilo que Deus manda? Eu vou perguntar de novo. Você está disposto a fazer aquilo que Deus manda? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? E eu falo porque eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Sair da sua zona de conforto para seguir a voz de Deus na sua vida. Diferente do que esses evangelhos água com açúcar pregam, em que você é filho e o pai não deixa o filho passar necessidade. Que nem diz o adágio popular de hoje em dia, vai vendo. Que você não pode aceitar a adversidade. Profeta de Deus, genuíno, é exatamente o seguinte: Deus vai dizer para o seu povo: se passarem pelas águas, elas não te submergirão, mas tu vai passar. Tu não vai afundar, mas que tu vai passar, tu vai. Se tu passares pelo fogo, eles não te queimarão, mas tu vai passar. Tu não vai queimar, não vai ter cheiro de fumaça, mas tu vai passar. Se coloca em pé. É por isso que Deus não trabalha com covarde. É por isso que Deus não gosta de covarde. Porque se fosse o Eliezer da vida, quando visse a fornalha aquecida 7 vezes, ia pensar. Mas os 3 escolhidos, ungidos e chamados por Deus, olharam para o rei e disseram: pode ser que o nosso Deus nos salve, pode ser, mas que eu não me dobro, eu não me dobro. Se Deus quiser nos salvar da fornalha, Ele nos salvará, mas que eu não me dobro diante dessa imagem, eu não dobro, que eu não aceito esse paganismo, eu não aceito, que eu não aceito essa frieza, eu não aceito. Eu morro queimado, mas eu não aceito. Em terceiro e último lugar, eu termino aqui. O profeta verdadeiro tem comunhão com Deus.
Veja o que Deus vai dizer. Porque eis que te ponho hoje como cidade forte, coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra e contra todos os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti. Veja, pastor Daci, que Deus não está dizendo, vai ficar tudo tranquilo. Vai ficar tranquilo. Tu vai ficar deitado em berço esplêndido, só vai abrir a boca e o resto vai ficar tranquilo. Se chegar perto de ti, eu fulmino. Pode ficar tranquilo, não vai ter. Não, vai dizer, vão lutar contra ti. Vão tentar te derrubar. Vão tentar acabar com a tua vida. Vão tentar acabar com a tua raça. Vão tentar silenciar a tua voz. Mas fica tranquilo, porque pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ei, profeta verdadeiro. Ei, profeta genuíno, que está sofrendo, que é esquecido, que é atacado, que é alvejado. Eu sempre digo que o pior tiro ou o pior ataque que você recebe não é de Satanás e nem de quem está lá fora do inimigo, porque você já espera. O pior ataque é de dentro de casa. É quando você, por ser realmente chamado por Deus e seguir a sua chamada, alguém de perto de você tenta atacar. Aleluia. Tenta te derrubar. Tenta acabar com o teu ministério, com a tua vida. A palavra profética de Deus para ti nessa noite é: fica tranquilo, porque eles vão até pelejar contra ti, mas ninguém prevalecerá contra a tua chamada. O rabacarabacharabacandara, o ribicandarabaxuricandara, eiraçu, emerralabriacandara. Ei, profeta verdadeiro, profeta genuíno, recebe o consolo de Deus sobre a tua vida. Vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, pela última vez, diga: seja consolado por Deus. Diga: seja consolado por Deus. Seja consolado por Deus. Permaneça sendo fiel, permaneça sendo genuíno, permaneça cumprindo aquilo que Deus mandou tu cumprir, permaneça falando aquilo que Deus mandou você falar. Vão tentar te derrubar, vão tentar acabar com a tua vida, mas quando chegar o momento em que tu realmente estiver quase caindo, uma mão chamada graça te segurará, uma áurea chamada misericórdia te cobrirá, e mesmo que as suas forças terminem, Deus vai dizer: os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você que é profeta genuíno, que é crente genuíno, fique tranquilo, porque maior do que está com eles, maior do que o teu inimigo, é o Deus que te chamou, é o Deus que te ungiu, é o Deus que te separou. Esse é o momento em que eu sinto um bálsamo de Deus aqui nesta noite. Não desista do seu ministério. Não desista da sua chamada. Não desista da sua vocação. Manezer para ti é fácil, não. Você não conhece minha história. Por mais de uma vez eu dobrei o joelho e disse: Deus, me esquece. Me esquece. Eu não vou me desviar porque eu não quero ir para o inferno, mas me esquece. Eu sempre brinco que o pior erro que alguém comete quando quer desistir de tudo é orar. Você quer desistir de tudo? Não ore. Quer largar tudo?
quer desistir da chamada do ministério, não dobre os joelhos para orar. Porque quando você dobrar o joelho para brigar com Deus, Deus vai deixar você reclamar. E quando as palavras saltarem, você vai sentir um bálsamo de Deus sobre a tua vida. Tem gente já sentindo ele aí. Tem gente já sentindo esse bálsamo. O que a Bíblia chama de bálsamo de Gileade vai descer sobre a tua vida. E quando esse bálsamo descer, vai começar a curar tuas feridas. Aleluia. Vai sarar os teus hematomas. E vai acontecer com você o que aconteceu com Elias. Debaixo do pé de zimbro, o anjo do Senhor vai aparecer e dizer: Elias, come esse pão e bebe essa água. E com a força dessa comida e dessa bebida, tu vai caminhar mais, tu vai andar mais, tu vai correr mais, tu vai continuar. Eu queria fazer um convite, mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando a outro. Porque tem pessoas aqui, pastor Daci, profetas, obreiros e obreiras, pregadores e pregadoras, que o Senhor mostra o meu coração, no meu entendimento, que hoje estavam pedindo para Deus trazer uma palavra dessa maneira. Está machucado, está fraco, está ferido, está desesperançosa, não acredita mais. Eu tenho uma boa notícia para você. O dono do templo está neste lugar. E Ele quer te fortalecer e curar as tuas feridas nesta noite. A você, profeta genuíno, eu vou fazer um outro convite para quem precisa se converter de novo. Mas agora para profeta genuíno, que já estava largando tudo, que disse ainda hoje, é a última vez. Eu desisto. É para você que Deus me manda apontar o dedo e dizer: Ele vai te restaurar hoje. Para você, eu quero convidar você a passar aqui à frente. Profeta genuíno, quem anda hoje falou para Deus: eu vou largar tudo. É para você. Venha mergulhar no bálsamo de Gileade. Eu vou esperar alguns minutos para você vir. Estou falando para profetas genuínos. Quem é profeta verdadeiro sabe o preço que se paga, a dor que se passa, o sofrimento. Porque geralmente a maioria vai com a onda e fica só o profeta genuíno remando contra a maré. Geralmente a onda é algo mais humanista, é mais pirotécnico, e está só o profeta dizendo: não, ainda tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que ter vida no altar, tem que ter comunhão com Deus. É para você que Deus está dizendo: não desiste, eu vou te restaurar hoje. Ok.
Agora sim. Você que precisa refazer o altar. Você que está com o altar desfeito e precisa refazer o altar. Você que sabe que precisa fazer uma nova aliança. Você que sabe que precisa se converter de novo. Eu não viajei 6 horas para vir pregar qualquer coisa aqui, não. Eu não viajei 6 horas para te contar a história, vim te pregar a Bíblia. Algo que vai mudar a tua alma. Tu pode sair daqui, não meu fã, mas que tu sai daqui mais crente, tu sai hoje. Você que precisa refazer o altar, eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Vem, crente. O fogo já está raso, o azeite já está terminando, o vaso já está rachado, o odre já está velho. Não existe vinho novo em odre velho, não existe remendo novo em pano velho. Deus precisa ter algo novo na tua vida, bem. Precisa refazer sua aliança com Deus.